Duas sessões hoje, mais rapidinho. Você vai de acordo com o parágrafo. Certo. Eu vou ler. Vou. Só porque você falou, chegou. Ah, chegou. Chegou, Avelino. Chegou. Boa noite a todos. Agradeço a presença. Vamos dar início à 9ª sessão ordinária de 2017. Solicito que o primeiro secretário faça a chamada regimental. Boa noite a todos. Então vamos para a chamada em ordem alfabética. Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva. Presente. Antônio Cardoso dos Santos. Presente. Avelino Niceto Neto. Presente. Denilson José de Almeida. Presente. Luiz Antônio Bergamo. Presente. Luiz Fernando Rotelli. Presente. Ronaldo Aparecida dos Santos. Presente. Ronaldo Soares Leite. Presente. E Sueli de Fátima Idem Oshima. Presente. Verificada a presença e havendo em plenário o número legal de vereadores, iniciaremos nossos trabalhos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 9ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, realizada em 15 de maio de 2017. Em discussão a ata da 8ª sessão ordinária, realizada em 15 de maio de 2017. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. De acordo com os parágrafos 3º e 4º do artigo 158 do regime interno, coloco em leitura o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que dispõe sobre o parecer ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de Itaí, exercício de 2014. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida para emitir parecer, resolve o que segue. Da deliberação, a comissão resolve acatar o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, considerando as manifestações da Assessoria Técnico-Jurídica e do Ministério Público de Contas, assim como os votos dos conselheiros Sidney Stanislau, Beraldo, Antônio Roque Cittadini e do auditor Márcio Martins de Camargo, mesmo porque ficou frisado no parecer que a deliberação não alcança outros atos pendentes de apreciação por aquele tribunal. Assim, somos de parecer favorável ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e apresentamos o projeto de decreto legislativo, cumprindo as normas para o assunto, ficando a sua aprovação a critério do plenário soberano ao assunto. Este é o parecer que colocamos à apreciação. Sala das Sessões, 29 de maio de 2017, Avelino Niceto Neto, relator, Luiz Fernando Rotelli, presidente, Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva, secretária. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que dispõe sobre o parecer ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de Itaí, exercício de 2014. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. De acordo com o artigo 160, inciso 5, coloco em leitura o projeto de decreto legislativo número 058/2017, de 30 de maio de 2017, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2014.
A mesa da Câmara Municipal de Itaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 0026402614, e, consequência, ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Itaí, exercício de 2014. Artigo 2º. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itaí, em 30 de maio de 2017, Ronaldo Aparecido dos Santos, presidente, Luiz Fernando Rotelli, primeiro secretário, Ronaldo Soares Leite, segundo secretário. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 058/2017, de 30 de maio de 2017, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Itaí, exercício de 2014. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Explicação pessoal. De acordo com a resolução número 014/12, cada vereador terá o tempo de 5 minutos para o seu pronunciamento. Os vereadores que se inscreveram são: Alguém se inscreveu? Assim, nada mais a se tratar, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 19 de junho de 2017. E, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta 9ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Convoco os senhores vereadores para a terceira sessão extraordinária a realizar-se hoje, dia 5/6/2017. Solicito que o primeiro secretário faça a chamada regimental. Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva. Presente. Antônio Cardoso dos Santos. Presente. Avelino Niceto Neto. Presente. Denilson José de Almeida. Presente. Luiz Antônio Bergamo. Presente. Luiz Fernando Rotelli. Presente. Ronaldo Aparecido Santos. Presente. Ronaldo Soares Leite. Presente. E Sueli de Fátima Idem Oshima. Presente. Em leitura a proposta, verificada a presença e havendo em plenário o número legal de vereadores, iniciaremos nossos trabalhos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta terceira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, realizada em 5 de junho de 2017. Em leitura a proposta de emenda à Lei Orgânica número 079, de 11 de maio de 2017, que acrescenta dispositivos ao artigo 148 da Lei Orgânica Municipal e adota outras providências. A Câmara Municipal de Itaí, Estado de São Paulo, nos termos que dispõe o artigo 32, inciso 11 e 48, inciso 1 e parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, apresenta a seguinte proposta de emenda. Artigo 1º. O artigo 148 da Lei Orgânica do Município passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 6º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,1/2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada às ações de serviços públicos de saúde, não podendo em nenhuma condição financiar despesa de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 7º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 5º deste artigo, em montante correspondente a 1,2%, 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Artigo 2º. Esta emenda entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itaí, em 11 de maio de 2017. Ronaldo Aparecido dos Santos, presidente. Luiz Fernando Rotelli, primeiro secretário. Ronaldo Soares Leite, segundo secretário. Sueli de Fátima Idem, vice-presidente. Ana Lúcia Bueno Fogaça da Silva, vereadora. Antônio Cardoso dos Santos, vereador. Avelino Niceto Neto, vereador. Denilson José de Almeida, vereador. Luiz Antônio Bergamo, vereador. Justificativa. A presente proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal tem o objetivo de incluir o orçamento impositivo no âmbito do município de Itaí.
O orçamento impositivo foi introduzido na Constituição Federal por força da emenda constitucional número 86 de 2015, que alterou os artigos 165, 166 e 198 da mesma, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária. O texto obriga o Poder Executivo a realizar as emendas parlamentares ao orçamento até o limite de 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior. Além disso, metade desse percentual, 0,6%, deve ser empregado em ações e serviços de saúde, exceto despesa com pessoal e encargos sociais. O princípio da simetria verticaliza a presente proposta de emenda, uma vez que este princípio postula que haja uma relação simétrica entre normas jurídicas da Constituição Federal e as regras estabelecidas nas Constituições estaduais e mesmo municipais. Isto implica dizer que no sistema federativo, ainda que o Estado, membros e os municípios tenham capacidade de auto-organizar-se, esta auto-organização se sujeita aos limites estabelecidos na Constituição Federal. Por sua vez, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do comunicado SDG 18 de 2015, traçou as diretrizes de aplicação do orçamento impositivo à execução orçamentária para os municípios, manifestando-se no sentido da obrigatoriedade do acatamento das emendas pelo Executivo. Parecer jurídico. Em atenção ao requerimento de autoria do nobre vereador Luiz Fernando Rotelli, datado de 5 de maio de 2017 e protocolado na Secretaria desta Casa Legislativa sob o número 774, no qual se solicita parecer circunstanciado em relação à emenda constitucional 86 de 2015 e após estudo e análise da matéria apresenta o seguinte parecer. A emenda constitucional 86 de 2015 tornou obrigatória a realização de emendas parlamentares individuais. Por uma conceituação mais simples, o orçamento é o instrumento legal autorizativo aprovado pelo Poder Legislativo para a atuação do Poder Executivo para a realização de receitas e despesas. Neste processo, as chamadas emendas parlamentares individuais, feitas ao Orçamento Geral denominado LOA, Lei Orçamentária Anual, enviada pelo Poder Executivo, são proposições por meio das quais os parlamentares podem interferir no endereçamento dos recursos públicos. Ocorre que as emendas parlamentares individuais, até a entrada em vigor da emenda constitucional 86, não tinha caráter vinculante, posto que, conceituadas como transferências intergovernamentais voluntárias, com efeito quase sempre eram utilizadas como instrumentos de governabilidade, ou de forma mais direta, moeda de troca, que forçava os parlamentares a votarem favoravelmente às proposições do Poder Executivo, pois, do contrário, suas emendas eram contingenciadas. A fim de conferir maior independência aos membros das casas legislativas em relação ao Poder Executivo, a emenda constitucional 86 estabeleceu a obrigatoriedade da programação orçamentária prevista nas emendas parlamentares individuais nos seguintes termos. A. Foi estabelecida uma vinculação de receita para gasto com emendas parlamentares individuais no percentual de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei orçamentária. Todavia, metade desse percentual deverá destinar-se a ações e serviços públicos e saúde, artigo 166, parágrafo 9º, inclusive para custeio, sendo vedado seu uso para pagamento de despesa com pessoal ou encargos sociais, artigo 166, parágrafo 10, mas este valor que será aplicado em saúde será considerado no montante anual que o Executivo obrigatoriamente deve despender, artigo 166, parágrafo 10. B. Esse percentual de 1,2% será executado de forma equitativa, artigo 166, parágrafo 11. Assim, entendendo-se a igual e impessoal divisão de recursos entre todas as emendas parlamentares, artigo 166, parágrafo 18, independentemente da autoria. C. A obrigatoriedade da execução orçamentária das emendas parlamentares individuais somente cessará quando ocorrer impedimento de ordem técnica, artigo 166, parágrafo 12, ou seja, obstáculo que impeça a realização do empenho da despesa. Este impedimento deverá ser formalmente comunicado ao Poder Legislativo no prazo de 120 dias da promulgação da lei orçamentária pelo Poder Executivo ou Judiciário, pelo Ministério Público ou Defensoria Pública, artigo 166, parágrafo 14,
Sendo insuperável o impedimento, o Poder Legislativo, em 30 dias, indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação orçamentária daquela verba, artigo 166, parágrafo 14, 2, o qual deverá encaminhar esta reprogramação com o projeto de lei até 30 dias, ou até a data de 30 de setembro, artigo 166, parágrafo 4º, parágrafo 14, 3. D. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação decorrente de emendas parlamentares individuais for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a municípios, não estará condicionado à adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal, de que trata o caput do artigo 169 da Constituição Federal. A vinculação de 1,2% poderá também ser contingenciada caso possa implicar em descumprimento da meta de superávit primário, estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ficou claro, pois, que a Emenda Constitucional número 86 conferiu maior independência aos membros das casas legislativas em relação ao Poder Executivo. Diante desse apanhado, é necessária a esta Casa de Leis proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, acrescentando esse dispositivo da Emenda Constitucional ao artigo 148 da Lei Orgânica Municipal. Atento ainda que a aprovada emenda à Lei Orgânica Municipal se faz necessário constar no PPA, Plano Plurianual e na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a referida mudança para que surta os efeitos desejados pelo legislador. Segue anexo a este parecer minuta de proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal nos termos que este assistente jurídico entende legal. É o parecer que se emite. Itaí, 22 de maio de 2017, Valner de Barros Camargo, assistente jurídico. Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 079, de 11 de maio de 2017, que acrescenta dispositivos ao artigo 148 da Lei Orgânica Municipal e adota outras providências. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Convoco os senhores vereadores para a terceira sessão extraordinária a realizar-se amanhã, 6/6/2017, às 6 horas. Assim, nada mais a se tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta terceira sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Está encerrada a presente sessão. Tenham todos uma boa noite.